12/2013, de 27 de dezembro, conjugado com o artigo 10º da Lei nº 11/2013, de 25 de setembro, confere à CNE a competência de supervisão e fiscalização do recenseamento eleitoral, neste particular, atualização dos cadernos eleitorais nos termos do artigo número 5, número 2 da Lei do Recenseamento Eleitoral. O processo é revestido de relevante importância, nele incorporados inúmeros valores, nomeadamente sinceridade, credibilidade, honestidade e clareza, por forma a adotar o ato de maior transparência e integridade. Em face do exposto, se serve à CNE a missão primordial e verificar a fiscalização preventivamente se entidade recenseadores nestes concreto o GETAP. A sua atuação ao abrigo da atualização dos cadernos eleitorais está em conformidade com ditantes da lei. Na estrita observância do artigo 21, publicidade do recenseamento da Lei nº 11/2013, de 25 de setembro, Lei de Recenseamento Eleitoral, o Ministério da Administração Territorial e Poder Local anuncia 25 de fevereiro transado a data do início e término de atualização do recenseamento eleitoral no território nacional, de 25 de março a 25 de maio de 2024, respectivamente, e no estrangeiro, de 25 de maio a 25 de junho, do qual se fixou os editais nos locais públicos e de costumes. Com efeito, a CNE reativou as suas estruturas regionais de eleições, Comissão Regional de Eleições, com assistências financeiras do Governo, ainda que parcial, conseguiu assegurar componente logística e de recursos humanos, de forma a permitir que o calendário seja cumprido sem grandes sobressaltos, tendo em atenção o alto nível técnico e de profissionalismo dos seus operadores eleitorais regionais, que é a Comissão Regional de Eleições. Assim, com o início do processo de atualização do recenseamento eleitoral, em 25 de março, os trabalhos de monitoramento, e de eleitoral em 25 de março, monitoramento e de colaboração recíproca entre os órgãos de gestão de eleições foram evidenciados nas suas plenitude pelas estruturas regionais de CNE e GETAP em toda a dimensão do país. E perante a delicadeza e complexidade do processo, proporcionaram a adoção da estratégia com definição clara de objetivos e resultados preconizados, que resultaram numa metodologia participativa e interativa com as estruturas do GETAP. Essa metodologia se circunscreve na recolha em tempo real das dificuldades, constrangimentos concernente a equipamento e formato de logística de transportes, combustível, nível de influências dos cidadãos abrangidos pelos critérios definitivos para a atualização dos cadernos eleitorais, novos inscritos, mudanças de residências e recuperação dos cadernos, aliás, de cartão de eleitor. No observante, as dificuldades registradas
próprios da natureza do evento foi bem sucedido. O processo contou, como é óbvio, com a participação efetiva, contínua e permanente do Secretariado Executivo da CNE, sob a liderança do seu presidente interino, venerando conselheiro Mpabi Kabi, com assistência técnica dos responsáveis do diferente departamento da CNE e com reconhecimento, lealdade, dedicação e profissionalismos ímpares dos presidentes da Comissão Regional de Eleições, conjugados pelos seus delegados setoriais. Ponto 2. Das contestações no terreno. Por se tratar do primeiro evento desta natureza, desde os primórdios da democracia pluralista e compulsados nos relatórios da CNE e das contestações no terreno do secretário executivo, foram registradas ao longo do processo o seguinte: fraca capacidade na logística, transporte no início, influenciou, aliás, bastante na mobilidade das estruturas. Reduzido o nível de informação e sensibilização no terreno pelas comissões setoriais de recenseamento, vulgo Comissão dos 5, facto que comprometeu parcialmente as responsabilidades cometidas às comissões setoriais de recenseamento. Fraca fluência juntas das brigadas de recenseamento por comportamento inerente à natureza do processo de atualização. Atraso no pagamento de tranches aos supervisores brigadistas com consequências imprevisíveis. 3. Das conclusões. Foram notórias as constatações enunciadas com as motivações diversas, nomeadamente por ter concluído com o período de campanha de castanha de caju, no qual ficou centrada a atenção do público-alvo, provocando alguns constrangimentos com relação ao trabalho de atualização de cadernos eleitorais. Todavia, ao longo do percurso, graças à conjugação de sinergia e estratégias entre as estruturas da CNE e do GETAB, com a recuperação de montocargo que se controlaram a variados, aliás, melhorou substancialmente o desempenho dos operadores, assim como facilitou sobremaneiras os trabalhos cívicos da Comissão Setoriais de Recenseamentos, vulgo Comissões do 5. Igualmente, começou-se a realizar, aliás, a racionalizar utilizações dos combustíveis mediante os planos pré-estabelecidos mais rígidos das movimentações, recolhas e distribuições de brigadistas. Sem prejuízo das constatações, os trabalhos decorreram num clima cordial e de níveis consideráveis de profissionalismo dos autores dos processos, tanto da CNE quanto do GETAB, permitiu tirar ilações e concluir de que os resultados são satisfatórios e correspondentes às expectativas. Recomendações. Numa simbiose das contestações e conclusões extraídas, figura-se relevantes elencar as seguintes recomendações: rever o critério de seleção dos membros da Comissão Setoriais do Recenseamento, vulgo Comissões do 5. Pagamento atempados de honorários aos contratados, em particular ao pessoal em serviço no terreno, supervisores e brigadistas. Que os delegados setoriais do licenciamento participem no ato de impressões de cadernos eleitorais.
antes do início de atualização de cadernos eleitorais, proceder a uniformizações das versões, aliás, eleitorais dos mapas de Assembleia de Voto entre a CNE e o JETAB, para evitar acautelar eventuais disparidades de dados. Aliás, não podemos espalhar dados estatísticos, porquanto é da competência exclusiva do JETAB. É tudo quanto digo no registro que se nos oferece relatar nestes termos. Obrigado. Obrigado, Diamantino Barei, que recebeu a leitura do relatório de síntese sobre o acompanhamento feito pela CNE na atualização do licenciamento que iniciou em 5 de setembro, deve terminar em 5 de junho do próximo ano. Muito obrigado. Terminamos nos considerar a cidade. E pedimos aos jornalistas que tenham algo a fazer a pergunta. A mesa que o Presidente do exercício está à disposição. Senhor Presidente, o que aconteceu durante o processo para pedir o reforço do critério da seleção de pessoas que vão fazer a licenciamento? O que aconteceu em concreto? Estamos a falar aqui de comissão de 5. De comissão de 5. Sim, o que aconteceu? De acordo com a lei, a comissão de 5 compete-se fazer a divulgação de, como é que se diz, do que se vai ocorrer durante o processo, principalmente sensibilizar a população no terreno. Só que essa comissão, a sua composição, não estou aqui a fazer juízo sobre ela, sei que está composta por vários funcionários do próprio contestados das regiões, não é? Elementos funcionários internos. Acontece que, em certas situações, como por exemplo em Canchungo, acontece que essas pessoas, pela idade, mas por outras situações, nem conseguem andar com motorizadas. Não é? E isso dificultou o trabalho delas em avançar, primeiro, para treino, sensibilizando a população antes de chegar à brigada de licenciamento. Por isso, como é também do conhecimento de todos, isto não é o problema de hoje. Se estamos aqui a fazer essa recomendação, é um problema que já vinha há de muito tempo, porque aí há questão de saber quem é que deve nomear a comissão de 5. Os partidos políticos querem participar e o critério aí não é único, ainda estamos com o problema de saber a quem deve ser, qual é o critério. Mas o importante para nós é que sejam pessoas dinâmicas, capazes de cumprir com o objetivo para o qual a comissão foi criada na lei. Também foi recomendado a uniformização da versão eletrónica dos mapas para evitar eventuais disparidades de dados. Essa situação, as duas instituições têm mapas ou têm apresentado mapas diferentes quanto às zonas estabelecidas para a realização do licenciamento? Não, a questão é questão de como é que se diz, momento da atuação no terreno, que cada comissão, ou brigadas com o nosso pessoal de CREs, os delegados, consertem a forma como vão atuar no terreno. Porque sabem que quem decide sobre a posição das mesas é a CNE.
e essa posição a qualquer momento pode mudar. Mesmo que das outros mapas que foram feitas, a CNE, de acordo com a sua conveniência e acompanhando a situação no terreno, pode mandar alterar a posição de uma mesa por essas razões que estou aqui a dizer, que tem a ver, umas vezes por distância entre tabancas numa mesma, no mesmo círculo, não círculo, mas sim, qual é o nome do círculo? Do mesmo distrito. No mesmo distrito pode acontecer que tabancas são distantes, aí há necessidade de separar as mesas. Então, mas quem decide isso é a CNE. Por isso, aquilo que era o mapa que foi estabelecido logo no início para recenseamento pode sofrer alteração, mas em coordenação sempre com a CNE e informando os outros partidos políticos que estão presentes e o mais tudo. A CNE, de acordo com a lei, tem até 8 dias para as eleições, possibilidade de alterar mesas, posição de mesas no terreno. Por isso está-se a falar que os brigadas aqui, nesse caso aqui, devem coordenar-se sempre com os nossos elementos que estão no terreno, para não terem mapas disparos, para que fiquem a saber, porque aquilo que nós queremos é lugar de recenseamento que seja igual com o lugar onde se vai votar. Presidente, finalizadas a fiscalização, a atualização, depois vai às eleições. Há alguns questionamentos sobre o mandato da CNE. O que diz a lei sobre esse facto, do mandato da CNE? Velha questão. Eu acho que a situação mantém-se na mesma, tal como era na altura em que a situação estava a ser discutida, porque após a queda da Assembleia anterior, depois chegou a nossa vez, aliás, o tempo que nós iríamos ficar aqui. Então, com a queda daquela Assembleia, não foi possível fazer eleições de novos membros para virem ocupar a posição daqueles que estiveram cá, cujo tempo já decorreu. Então, com a queda da Assembleia, não se pode eleger novos membros. Então, a lei diz claramente, o artigo 3º.6, que enquanto os outros não entrarem em função, então os anteriores é que devem ainda manter. O que quer dizer, a substituição aqui não é basta eleger os outros, e nem é basta que sejam conferir posse. É preciso, quando entrem já em função, aí é que cessa o trabalho, aliás, a função dos que estão lá anteriormente. E nós não estamos aqui agarrados. Quando chegar, de acordo com a lei, novos membros, cá estamos no caminho para a nossa proveniência. Presidente, falando já do mandato, quando termina o mandato do atual presidente, já que alguns dizem que as eleições devem ser realizadas em 2024, outros dizem 2025, e as eleições foram realizadas, últimas eleições presidenciais, em 2019. Os resultados foram proclamados em 2020. E o mandato é de 5 anos, tendo em conta aquele período de contenção, então de período de reclamações no Supremo Tribunal. O mandato do presidente termina quando? E quando é que vamos ter eleições presidenciais? É uma questão complicada, mas eu acho que uma das instituições mais posicionadas para dar resposta a essa questão seria o Supremo Tribunal de Justiça na veste do Tribunal Constitucional. Mas eu não posso deixar aqui, talvez, de dar alguma resenha, como estás aqui a fazer referências. A eleição decorreu em 2019, realmente. Mas o resultado foi anunciado dia 1 de janeiro. E nós sabemos que, com o anúncio do resultado, a lei diz que temos 48 horas, que se não houver reclamação nem recurso, então o resultado convola-se para ser o resultado
definitivo. Acontece que, antes de completar esse prazo de 48 horas, houve uma parte da candidatura que entrou com o dito na altura recurso, mas que para nós, aliás, o Supremo depois veio a confirmar que para nós não era recurso, mas depois foi assim recebido no Supremo como recurso. E com essa recepção, o que acontece é que o resultado anunciado pela CNE fica suspensa, porque efeito do recurso junto do Supremo suspende decisão sobre o qual se recorre. E nesse caso aqui, o resultado anunciado ficou suspensa a aguardar que o conflito no Supremo seja resolvido. Houve vários acordos, até o último acordo foi, salvo erro, aquele de setembro, dia 4, foi o último acordo. Então, se o recurso suspende efeito das decisões sobre o qual se recorre, significa que só com o fim do pleito é que a eficácia das decisões podem voltar a funcionar. Então, nesse caso aqui, mostra que a decisão anunciada pela CNE só voltou a ter eficácia a partir do momento que o Supremo decidiu, através do último acordo de 4 de setembro, confirmando claramente de que, afinal, o recurso não devia ter sido recebido. Mas até lá, enquanto essas querelhas estavam no decorrer do Supremo, toda a eficácia da decisão que tínhamos anunciado dia 1 ficou suspensa. Até com esse último acordo, em que não havia já nenhuma outra alternativa do recurso, então é que a eficácia dos atos anunciados pela CNE ficou, aliás, o ato anunciado pela CNE ficou eficaz e, por ele, a partir daí, ser usado para qualquer efeito de processo de processamento, se assim quisermos dizer, para frente. Não aconteceu assim, isso não nos compete questionar sobre isto, mas isso é que devia ser. Aliás, na altura, havia voz que diziam que até o Presidente da República devia voltar a tomar posse. Na altura. Também, se formos ver, posse que foi tomada em fevereiro, até tem uma designação por parte dos que os fizeram de que é posse simbólica. Acho que estavam com a ideia clara de que sabem que o processo ainda estava em curso do Supremo Tribunal de Justiça, que não terminou e que não dava aval à prática de qualquer ato sem que o resultado tornasse definitivas. Mas isso, como estou a dizer, o órgão melhor posicionado para dar resposta a essa questão e de uma forma categórica, e entendo, na minha opinião, que é o Supremo Tribunal de Justiça na veste do Tribunal Constitucional. Acho que é uma questão que qualquer cidadão ou qualquer não sei que teria interesse por questionar esse órgão. Aquilo que estamos aqui a anunciar é simplesmente mostrar também, em termos da CNE, a resenha daquilo que ocorreu e o que poderia ter sido o nosso entendimento até aqui sobre esta questão. E não somos tribunal, nem somos outra instituição para decidir em definitivo sobre esta questão. Mais questões? A média e o presidente dos conselheiros, Ana Cidade Simão.